Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita o nosso livre arbítrio. Nós temos a nossa liberdade. Liberdade essa que o próprio Deus nos deu. E Ele respeita. Já pensou se Deus nos tratasse como autômatos, nos obrigasse a seguir o que Ele quer? Por isso Ele quer o nosso livre pensar e o livre aderir a Ele, reconhecendo esse amor misericordioso que Ele tem por nós. Eu transmito sempre a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, aqui nos meus endereços telemáticos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, endereço geral @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Aí você vai lá ao meu blog, meu YouTube, Facebook, Instagram. E eu transmito aqui de forma antecipada para ajudar vocês que são presidentes de celebrações eucarísticas e celebrações da palavra. Então vocês podem se preparar antes. Eu pesquiso em sites fidedignos, como Revista Ponto Arautos, Nova Aliança, Vaticano, Canção Nova, A12, Rede Século XXI, RS 21. Liturgia de 27 de setembro de 2023. É dia de São Vicente de Paulo, presbítero. Tem gente que fala São Vicente de Paula, São Vicente de Paulo, presbítero, quarta-feira. Segundo estou pesquisando aqui no site Nova Aliança. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou exemplificando aqui, simbolizando. E no rito temos o prefácio comum ou dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada: repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ele me ungiu para levar a boa nova aos pobres e curar os corações contritos. É um trecho de Lucas 4, versículo 18. Oração do dia. Rezemos. Coloque suas intenções. Senhor, proteja meus amigos, meus parentes, meus vizinhos. Mude a cabeça dos meus inimigos para que se convertam a Deus, Senhor. Nossa intenção é que todos se salvem. Ó Deus, que para socorro dos pobres e formação do clero, enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo com as virtudes apostólicas, fazei-nos, animados pelo mesmo Espírito, amar o que ele amou e praticar o que ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura do livro de Esdras, capítulo 9, versículos do 5º ao 9. Na hora da oblação da tarde, eu, Esdras, levantei-me da minha prostração, e com as vestes e o manto rasgados, caí de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou coberto de vergonha e confusão ao levantar a minha face para ti, porque nossas iniquidades multiplicaram-se acima de nossas cabeças e nossas faltas se acumularam até o céu, desde os tempos de nossos pais até este dia. Uma grande culpa pesa sobre nós, por causa de nossas iniquidades, nós, nossos reis e nossos sacerdotes, fomos entregues às mãos dos reis estrangeiros, à espada, ao cativeiro, à pilhagem e à vergonha, como acontece ainda hoje. Mas agora, por um breve instante, o Senhor nosso Deus concedeu-nos a graça de preservar entre nós um resto e de permitir que nos fixemos em seu lugar santo.
Assim nosso Deus deu brilho aos nossos olhos e concedeu-nos um pouco de vida no meio de nossa servidão. Pois éramos escravos, mas em nossa servidão nosso Deus não nos abandonou, antes conseguiu para nós o favor dos reis da Pérsia, deu-nos bastante vida para podermos reconstruir o templo de nosso Deus e restaurar suas ruínas, e concedeu-nos um abrigo seguro em Judá e em Jerusalém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, que está no livro de Tobias, versículos 2, ou segundo, né? Terceiro ao quarto, quinto e oitavo, do capítulo 13. O refrão é o versículo 2a. Bendito seja Deus, que vive eternamente. Repitamos: bendito seja Deus, que vive eternamente. Vós sois grande, Senhor, para sempre, e vosso reino se estende nos séculos. Porque vós castigais e salvais, fazeis descer aos abismos da terra, e de lá nos trazeis novamente. De vossa mão nada pode escapar. Bendito seja Deus, que vive eternamente. Vós que sois de Israel, dai-lhe graças, e por entre as nações, celebrai-o. O Senhor dispersou-vos pela terra, para narrardes sua glória entre os povos e fazê-los saber para sempre que não há outro Deus além dele. Bendito seja Deus, que vive eternamente. Castigou-nos por nossos pecados, seu amor haverá de salvar-nos. Compreendei o que fez para nós, dai-lhe graças com todo respeito. Bendito seja Deus, que vive eternamente. Bendize o Senhor seus eleitos, fazei festa e alegres louvai-o. Bendito seja Deus, que vive eternamente. Repitamos: bendito seja Deus, que vive eternamente. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um trecho de Marcos capítulo 1, versículo 15, e proclamá-lo com Lucas 9, versículos do 1 ao 6. Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. O reino de Deus está chegando. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo santo secretário de São Paulo, médico, evangelista, Lucas, capítulo 9, versículos do 1 ao 6. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus convidou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. E enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, fica aí, e daí é que partireis de novo. Todo aquele que não vos acolher, ao sairdes daquela cidade, sacudia a poeira dos vossos pés como protesto contra ele. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, líder da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Eu transmito sempre a liturgia comentada do Santini porque é um dos raros textos que eu encontro escrito sobre a reflexão do Evangelho diário. Não encontrei outro site além do novaalianca.com.br onde há a reflexão escrita sobre as leituras diárias da liturgia da palavra. O título do comentário de Santini é Anunciar a Boa Nova, baseado em Lucas 9, versículos do 1º ao 6º. Os apóstolos são enviados por Jesus em direção ao povo, isto é, eles são os portadores de uma boa notícia, a boa nova para o mundo. Tal como o anjo do Natal, que quando Jesus desceu em Belém de Judá, foi até os pastores acampados para lhes dizer: eu vos anuncio uma grande alegria para todo o povo, nasceu-vos hoje um Salvador. Lucas 1, versículo 11. A palavra evangelho significa literalmente boa notícia, boa nova. E a boa notícia que os apóstolos levam ao povo é o próprio anúncio de Jesus Cristo, o Filho de Deus que desceu do Pai e armou sua tenda no meio de nós, conforme João capítulo 1, versículo 14. Para um povo que esperava há séculos pela vinda do Messias de Deus, não podia haver notícia melhor. Claro que nem todos veem assim. Uma vez, quando Jesus expulsou uma legião de demônios de um possesso, e os maus espíritos impeliram 2.000 porcos para o abismo, à beira-mar, conforme Lucas capítulo 8, versículos 33 e seguintes, os moradores da região imploraram a Jesus que deixasse logo a região para evitar que lhes desse maiores prejuízos. Para muita gente, ainda hoje, Jesus e seu evangelho continuam sendo uma péssima notícia, pois atrapalham os seus projetos pagãos de acumulação material, dominação política e escravidão social. No momento do envio em missão, Jesus confere aos apóstolos poder e autoridade, isto é, com eles vão o nome de Jesus. Eles carregam o nome de Jesus. Eles vão em nome de Cristo Jesus e são portadores também dos sinais que Jesus realizava. Vão curar enfermos de suas doenças, expulsar os possessos de seus demônios, salvar aquelas pessoas, mostrar sinais. Sua ação englobava o físico, a enfermidades, e o espiritual, a infestação demoníaca. A onda racionalista, ligada à razão, que vem assolando o Ocidente, se insurge contra ambas as realidades. Por um lado, alega que doença é assunto exclusivo para o médico. Por outro lado, jura que os demônios não existem. Ora, a Igreja de Jesus Cristo tem 2 sacramentos de cura, unção dos enfermos e confissão, e seu ritual inclui o exorcismo, ministério típico dos sacerdotes, como observa o Código de Direito Canônico. Pensando bem, como ficariam os apóstolos diante do povo se fizessem este anúncio? Nós temos uma boa nova, uma boa notícia para vocês. Se estiverem doentes, vão ao posto de saúde. Se estiverem perturbados, deve ser imaginação de vocês. Vejam, já imaginaram? Como ficariam os apóstolos diante do povo? Se Jesus não cura nem liberta, onde está a boa nova? E aqui eu quero dar um exemplo meu mesmo. Jesus me curou do alcoolismo, do abuso do álcool, do consumo do álcool. Curou Jesus, através da pastoral da sobriedade e das orações que eu fiz seguindo os 12 passos. Irmãos e irmãs, orai sem cessar, é o Senhor quem sara as suas enfermidades. Salmo 103, versículo 3. Eu sou leitor e animador litúrgico da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no município de Colatina, noroeste do Espírito Santo. Agora vamos aos santos do dia. 27 de setembro é dia de
São Vicente de Paulo. Ele foi sacerdote, faleceu em 1660. Estabeleceu-se em Paris, dedicando-se por inteiro ao apostolado com os pobres. Fundou a Congregação dos Padres da Missão, os Lazaristas, e junto com Santa Luísa de Marillac, as Filhas da Caridade. Segundo o site Canção Nova, São Vicente é o padroeiro das associações de caridade. Ele nasceu em 1581 em Gasconha, cidade da região da França, no seio de uma família de camponeses. Embora tenha passado a sua adolescência no campo, a sua perspicácia foi percebida por um benfeitor que lhe ofereceu oportunidade de estudar. Em 1600, com apenas 19 anos, foi ordenado sacerdote, mas obteve diploma de teologia somente em 1604. Abriu uma escola particular, mas teve muitos gastos. Além disso, durante uma viagem marítima de Marsella a Narbonne, seu navio foi atacado por piratas. Vicente foi preso e vendido como escravo em Tunis. Ao receber sua alforria, ou seja, sua liberdade, 2 anos depois, voltou para a França, graças ao seu terceiro patrão, que, no entanto, se converteu ao cristianismo. Em 1612, tornou-se pároco de uma igreja em Clichy, na periferia de Paris. No entanto, conheceu o cardeal Pierre de Bérulle, que foi o seu diretor espiritual por muito tempo. Desta forma, começou suas atividades como catequista. Em 1613, foi encarregado da formação dos filhos dos marqueses de Gondy, onde permaneceu 4 anos. Ali percebeu o enorme abismo entre ricos e pobres, não só do ponto de vista material e social, mas também cultural e moral. Sua preocupação com a pobreza foi compartilhada pela Marquesa Gondy, que colocou uma grande quantidade de dinheiro à sua disposição para que fosse instituída uma obra de pregação quinquenal entre os camponeses das suas terras. São Vicente de Paulo deixou temporariamente o castelo para trabalhar em uma pequena paróquia da periferia de Châtillon-le-Dombes. A primeira coisa que Vicente fez como pároco foi cuidar de uma família doente que não tinha o que comer, porém percebeu que, quando o dinheiro acabasse, a família voltaria à sua indigência de antes. Buscou outro meio mais eficiente em longo prazo para ajudar. Em 20 de agosto de 1617, nasceu a primeira célula da Caridade Vicentina, que foi confiada, segundo os ditames da sociedade, às mulheres, que foram chamadas servas dos pobres. A instituição cresceu de modo extraordinário, obtendo em tempo recorde a aprovação do bispo de Lyon. São Vicente de Paulo voltou ao castelo de Gondy, mas para tratar da promoção humana e material dos camponeses. Depois, transferiu-se para Paris, porque é nas grandes metrópoles que as diferenças sociais entre quem tem tudo e quem não tem nada são maiores. Sentiu que era ali que devia intervir. Na capital, muitas senhoras nobres, ansiosas de fazer beneficência, quiseram contribuir financeiramente para as obras de Monsieur Vicent. Assim, em 1617, nasceram as Damas da Caridade. A obra mais importante que realizaram foi a abertura de um hospital municipal, porém, as senhoras não conseguiam atender às necessidades mais humildes. Por isso, em 1633, Vicente fundou uma congregação feminina inovadora para a época, as Filhas da Caridade, que não seriam monjas distantes do mundo e dedicadas à contemplação, mas freiras, entre aspas, irmãs dos últimos, que vivem ao lado deles no mundo e deles cuidam diariamente. Ainda hoje, as Filhas da Caridade são a maior família religiosa feminina da Igreja. A obra incessante de São Vicente de Paulo não se limitou apenas à comunidade das irmãs. Começou a pregar a palavra de Deus nas aldeias,
onde muitos sacerdotes se uniram a ele. Assim nasceu uma nova comunidade que contava com a ajuda financeira da família Gondi. A Congregação da Missão, mais tarde conhecida como Lazaristas, cuja sede foi o convento de São Lázaro. São Vicente de Paulo faleceu em Paris em 27 de setembro de 1660 com a idade de 79 anos. 79. Não deixou nenhuma obra escrita, sua única obra ou a sua obra-prima foi a caridade. Morreu como exemplo de caridade, do verdadeiro amor, que não fazia distinção entre o que era de Deus e ao próximo. A espiritualidade vicentina foi fundada na dupla descoberta de Cristo e dos pobres. Acreditam na igualdade entre a oração e a ação, no compromisso com o mundo e para o mundo. Concretiza-se com a evangelização e a promoção humana. Seus filhos religiosos se inspiram apenas nas regulae que encarnam as características do espírito vicentino: simplicidade, humildade, mansidão, mortificação e zelo pela salvação das almas. A beatificação de São Vicente de Paulo ocorreu em 21 de agosto de 1729, pelo Papa Bento XIII. A celebração de canonização foi realizada em 16 de junho de 1737, pelo Papa Clemente XII, na Basílica do Vaticano. Em 1885, o Papa Leão XIII o proclamou padroeiro de todas as associações católicas de caridade. Santa do dia 27 de setembro, Santa Iltrudes, virgem, faleceu no ano 800. Consagrou-se a Deus, vivendo solitária nas proximidades do mosteiro de Liés, do qual seu irmão era abade. Santa Iltrudes. Santo do dia 27 de setembro, santos Adolfo e João. Foram mártires, faleceram em 824. Eram filhos de um muçulmano e uma cristã. Diante da negativa de renegar a fé, foram martirizados em Córdoba durante o reinado de Abderramán II. Santo do dia 27 de setembro, São Bonfilho, bispo, do ano 1115. Depois de ter sido bispo de Foligno, passou 10 anos na Terra Santa. São Bonfilho, ao regressar à Itália, retirou-se no mosteiro de Storaco, onde faleceu. Santo do dia 27 de setembro, Santo Eleazário de Sabran, faleceu em 1323. Eleazário, conde de Ariano, comandante de tropas, defensor do Papa, guardou a virgindade junto com sua esposa, a beata Delfina. Ele praticou todas as virtudes, observando a regra da Ordem Terceira Franciscana. Olha aí, um santo que guardou a virgindade com a esposa, uma beata. Beato Lourenço Ripafrata é santo do dia 27 de setembro. Lourenço foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote, faleceu em 1456. Era dominicano do mosteiro de Pistoia, na Itália. Observou fielmente durante 60 anos a disciplina religiosa, dedicando-se assiduamente ao sacramento da reconciliação. Santo do dia 27 de setembro, Beato João Batista Labourier du Vivier, diácono e mártir, faleceu em 1794. Durante a Revolução Francesa, João Batista Labourier du Vivier foi ordenado a cruel cativeiro em Rochefort. Ali ele morreu de grave enfermidade. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus do impossível. Peça, e ele providenciará se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana,
Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas diariamente no quadro Pergunte e Responderemos, ele respondeu a essa dúvida: o que Deus faz quando ouve nossas orações, nossas preces, nossas súplicas? O professor e escritor disse: Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Às vezes um não é melhor do que um sim. Deus sabe. Ele é o nosso Pai. Qual pai que não quer o bem para o filho? E ainda mais o Pai da misericórdia, o Pai celestial. E agora eu clamo do aramaico, Maranatá, como dizemos nós católicos com a tônica na última sílaba, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, com a tônica na penúltima sílaba. É do aramaico, dialeto de Jesus. Vou trazer para o português, que significa: vinde Senhor Jesus, vem Senhor. Um dia ele voltará, será a vinda definitiva, a parousia. Ele virá com seus anjos e santos para saber o que fizemos nesta terra. Será tudo colocado a descoberto, o mal ou o bem que nós fizemos. E se nós, nesta terra, abraçamos a Cristo, reconhecemos este sacrifício que ele fez por nós na cruz, como Deus e homem, o Deus humanado, se nós aderimos a ele na terra, continuaremos com ele. Se o abandonamos, iremos para a tormenta eterna. Eu quero o céu, eu quero estar com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, reconhecendo o sacrifício que ele fez por nós. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Obrigado por morrer e ressuscitar por mim.